falar sobre fé em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor se encontra aqui, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, para a honra e glória do Senhor, 11, versículo 6. Hebreu 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam, ou do que o busca, né? Irmãos, graças a Deus nessa noite, que Deus ele tem nos dado vitória, tem nos dado graça, mas eu quero trazer para vocês alguns pontos essenciais para a nossa fé em Deus. O primeiro ponto necessário está em Hebreus 11:6 mesmo, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu quero dizer nessa noite para você, para cada um de vocês que estão ligados conosco aí em nome de Jesus, que uma coisa é certa: se você não tiver fé para se aproximar de Deus, é impossível você agradar a Deus. É impossível você agradar aquele a qual nós temos que crer. Nós temos que crer cada dia mais em Deus para crer que a nossa fé nos aproxima de Deus. O segundo ponto abençoado é necessário crer que Deus existe. Hebreus 11:6 mesmo, nós temos que ter a certeza que Deus existe. Irmãos, eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado hoje. Você que seja ou não seja evangélico, você que crê ou não crê em Deus. Você crê que Ele existe? Uma coisa muito interessante, porque nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que ter fé para nos aproximar de Deus. Segundo, nós temos que crer que Ele existe. Porque, irmão, a nossa crença, a nossa fé está na existência de Deus, que Ele existe para mudar, para transformar as nossas vidas, para trazer para mim e para você uma palavra de poder, transformação, mudança. A própria palavra do Senhor nos diz assim: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. E para crer que Jesus te libertou, você tem que ter fé para crer que Ele existe. Muitas pessoas hoje em dia, eles vão para a igreja, eles congregam, eles vão lá, mas são aquela religiosidade que entra e sai e não crê que Deus existe. Nós não temos somente de estar dentro de uma igreja, seguir uma religião. Nós temos que crer naquilo que nós estamos seguindo. Terceiro ponto, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, nós temos que crer que Deus vai nos abençoar. Irmão, nós temos que crer que Deus vai abrir a porta. Nós temos que crer que Deus vai quebrar as barreiras. Nós temos que crer que Deus vai mudar a nossa história. Grandes homens, grandes mulheres de Deus, grandes missionários, eles foram atrás daquilo que eles creram, que Deus iria abençoar. O nosso pai na fé, Abraão, ele mesmo sem ver, ele foi para onde Deus determinou, sem saber para onde ia. Saiu do meio da parentela, saiu do meio de todos ali e foi embora. Uma coisa muito interessante, irmão, é que muitas vezes a pessoa ela coloca muita fé no seu trabalho, ela coloca muita fé na sua conta bancária, no seu carro, mas aqui nós estamos falando daquilo que nós cremos em Deus, que Ele é fiel para nos abençoar, que Ele é fiel para terminar a obra que Ele iniciou. Irmão, eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que as coisas dessa vida, as provas dessa vida, elas têm aumentado a cada dia mais.
seja no meio da família, seja no emprego, seja numa escola, seja numa faculdade. Parece que as dificuldades elas têm chegado a cada dia mais. Mas nós temos, como cristão, nós temos esta incumbência de crer que Ele vai nos abençoar. E diferente que o vento sopre contrário na nossa vida, e diferente que a vida está num curso diferente daquilo que nós queremos. Ainda que nós andamos por caminho que muitas vezes parece que nós estamos errados, porque nós estamos muitas vezes no silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você, creia que Ele é o teu abençoador, que Ele, minha irmã, que Ele, meu irmão, que Ele, meu amigo, Ele vai te abençoar. Não é o presidente da república, não é o governador do estado, não é o prefeito da sua cidade, não é o vereador. Quem vai te abençoar é Deus. Nós vemos hoje a corrida que é as pessoas, principalmente aqueles que já deixaram essa confiança de crer que é Deus que vai abençoar de lado. Estão correndo de um lado para o outro, vivem ali envolvidos em situações, criam situações para que possam ser abençoados, para que suas famílias possam ser abençoadas. Mas quando nós paramos aqui em Hebreus 11:6, nós temos que ter certeza que Deus, que Jesus, Ele é o nosso abençoador. Irmãos, quando a palavra do Senhor me ensina, quando a palavra do Senhor nos ensina que sem mim nada poderei fazer. Existe, meu irmão, um plano espiritual na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E esse plano espiritual, ele está direcionado no querer de Deus. Não no meu, não no seu, não no nosso querer, mas no querer de Deus. As coisas na terra podem estar tudo favorável a você, tudo favorável a mim. Mas se não for do querer de Deus, se Deus falar, não quero dar isso, não quero abençoar, Ele não vai fazer. Ele vai fazer e não vai nos abençoar. Quantas pessoas hoje estão deprimidas, doentes? Quantas pessoas hoje não conseguem mais para a igreja porque receberam uma promessa aí no mundo político que quando A ou B ganhasse, ele ia ser abençoado, ele ia ter um emprego, ele ia ter um cargo, e nada disso aconteceu. Aí as pessoas vão em redes sociais, se colocam aí na cara, falam, criticam cara a cara os irmãos, as pessoas, mas esquece de um detalhe. A pessoa poderia até querer abençoá-lo ou abençoá-la, mas a pessoa só pode fazer se Deus permitir também. Pode estar tudo certo para você ganhar um carro 0 quilômetro, mas só vai acontecer se Deus permitir. Por isso que nós temos que entender no ponto 3 aqui, que o Senhor, Deus, Ele é o nosso galardoador. Irmãos, evite, irmãos, pôr sua confiança em homens. A própria Bíblia nos ensina, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ou nós confiaremos no Senhor. Irmão, não confie no que você tem. Eu confesso para os irmãos que nós, como seres humanos, eu como ser humano, nós todos aqui, nós acabamos confiando em pessoas que são como nós, que confiam em outras pessoas, E aí acaba dando errado, porque nós, em vez de confiar em Deus, na promessa que Deus tem na nossa vida, na promessa ministerial que Deus tem, nós queremos algo material, nós queremos um retorno material. Mas essa noite eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, quem sabe alguém prometeu para você alguma coisa e não cumpriu. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que crer que Deus ele vai te abençoar. O homem falho. O próprio Senhor ele disse, olha, pode uma mãe esquecer o teu filho que amamenta, mas eu não esquecerei. Deus, ele é o único que ele sabe a promessa que ele fez na sua vida. Se você está aí, lutando, batalhando, brigando
por promessas humanas, você está errado. Porque nós temos que entender que o único que nos abençoa é Deus. A pessoa pode ter a melhor das intenções e abençoar a minha vida, abençoar a tua vida, querer fazer você crescer financeiramente, querer fazer eu crescer financeiramente. Mas se Deus não permitir, essa pessoa não vai te ajudar. Olha só, meu irmão, o que acontece. Eu já passei por isso. Pessoas falarem que ia ajudar a missão, que ia fazer, ia acontecer. Mas eu já tinha convicção, certeza, que se Deus não deixasse essa pessoa me abençoar, a bênção não ia chegar até mim. Então, nessa noite, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, se apegue com Deus. Vamos ver aqui o quarto ponto, Hebreus 10, versículo 38, diz assim, Hebreus 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Vou ler completo. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, o justo ele vai viver pela fé. E se ele recuar a fé, a alma do Senhor não vai ter prazer nele. Olha que coisa forte. Se a gente não viver pela fé, se você não depender do corvo, se você não depender do milagre de Deus, você estiver se apoiando em milagres humanos, olha o que diz a palavra do Senhor. A minha alma não tem prazer nele. É dura essa palavra, mas é a realidade. Se você não viver pela fé, Deus, ele diz que a alma dele não tem prazer. Olha o que essa palavra nos traz. Eu quero citar aqui para você uma das grandes peças-chave da reforma do século XVI, Martim Lutero. Martim Lutero, ele teve uma grande revelação. O justo viverá pela fé. Acabou a vida daquele homem. Tudo que ele fez até o momento que ele conheceu a palavra do Senhor, do jeito que ela é, mudou a partir do momento que ele leu. E ele entendeu. E ele colocou lá as teses dele, trouxe uma grande reforma no século XVI, para trazer na nossa vida mudanças. Irmãos, eu vou ler aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, fale, e o campo não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, me exaltarei no Deus da minha criação. Livro do profeta Abacuque nos traz uma palavra muito interessante. Esse livro, escrito em 609 a 600 antes de Cristo, nos traz uma palavra muito forte. Eu me alegrarei. A promessa desse profeta passando para o povo. O profeta de Judá, ele traz essa grande revelação para o povo. Para que o povo, ainda que faltasse tudo, deveria se alegrar. Meu irmão, minha irmã, não sei como está o seu celeiro, não sei como está a sua vida. Mas como profeta de Deus eu trago essa mensagem, se alegre. Quero ler aqui para finalizar. Ageu capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 2, versículo 19, para finalizar. 2,19. Diz assim: há ainda semente no celeiro até que a videira e que a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos.
mas desde esses dias vos abençoarei. Profeta Ageu, profeta do Senhor, em 516 a.C., ele traz uma mensagem aqui na construção do segundo templo de Jerusalém. Templo esse que se iniciou em 530 a.C. e terminou em 516 a.C. Profeta, ele dizia assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero trazer para você, meu irmão, trazer para você, minha irmã, essa reflexão sobre a fé. Se você confiou em alguém até aqui, confie em Deus. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixe Deus operar. Se Deus deu um ministério para você, meu irmão, se Deus deu um ministério para você, minha irmã, confie em Deus. Ele vai te abençoar. Hoje é muito simples, as pessoas vão na tua igreja e oferecem o mundo e o fundo. E você, em um momento, no estralar de dedos, esquece que é Deus que tem que te abençoar. É Deus que tem que abrir as portas. Não adianta, meu irmão, a gente colocar a culpa em A e em B. A maior culpa é a nossa, que às vezes nós confiamos ou deixamos de confiar em Deus. E lembre-se sempre, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide minta, eu me alegrarei no Senhor. Pode faltar tudo, meu irmão, porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá mais prazer nele. É forte essa palavra, mas é uma palavra que cura, é a palavra que transforma. Não é fácil, irmão. A gente cuidar de casa de recuperação, não é fácil a gente cuidar de pessoas dependentes de química, alcoólatra. Não é fácil a gente fazer a obra do Senhor em qualquer esfera que seja. Missionários que estão aí no campo missionário, pastores que estão cuidando, não é fácil. Mas se alegre, porque a nossa fé tem que estar em Deus. Nossa fé tem que estar naquele que nos convocou, não naquele que vive nos chamando, mas naquele que nos convocou. Que nessa noite você guarde essa palavra. Se você quiser nos ajudar, quiser ajudar a Missão Filadélfia, entre em contato conosco, né? 97126-7548. Nós vamos fazer uma oração.